E aí, depois de responder meia dúzia de perguntas, agora pronto, magicamente o mercado sabe exatamente o que você precisa nos seus investimentos. Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria mencionar que nada do que está aqui é uma recomendação de investimentos e também pedir desculpa porque eu tive alguns problemas no começo desse vídeo e também ali da metade para o final. Mas o conteúdo ainda é super importante, então segue o vídeo. E o porquê que eu digo que isso aqui não te ajuda e ainda te atrapalha? Porque muitas vezes você vai ser induzido a tomar más decisões no mercado financeiro, acreditando que o seu perfil é conservador, então é isso, pronto, acabou. Eu nunca vou investir em ações, eu nunca vou investir em fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de investimento. E eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo desse vídeo. Eu separei algumas coisas aqui para que fique muito mais claro a jornada que você pelo menos deveria percorrer e aquilo que você deveria pelo menos saber no mercado financeiro antes de começar a investir, ou se você já investe, ajustar um pouco melhor a forma como você lida com tudo isso. Então, como assim fase financeira? Né? Existem diversas fases do qual o investidor percorre, né? É um caminho de fato, tem toda uma jornada por trás e isso vai moldar a forma com que você lida com o seu financeiro. Então tem um momento onde você está só sobrevivendo, você ainda não investe, não guarda absolutamente nada e eu separei aqui para mostrar para vocês, inclusive, 52% da população brasileira não guarda absolutamente nada e também não investe absolutamente nada. Isso foi uma pesquisa que foi feita pelo Raio-X do Investidor Brasileiro, realizado pela Ambima, inclusive. E desses que investem, 20% é na poupança, 12% economiza, mas deixa esse dinheiro parado, e só 17% diversifica a carteira e aplica em mais de um produto financeiro. E se a gente ainda pegar dessas pessoas, desses 17%, muitas delas nem estão bem ajustadas. Então muitas vezes você está nessa fase financeira, está só sobrevivendo, ou seja, tudo aquilo que entra sai. Ficou meio estranha essa frase, né? Mas tudo bem. Ou talvez você já tenha começado a guardar dinheiro e simplesmente deixa ele parado, ou não tem uma aplicação específica, ou sei lá. Aí tem a fase onde você já tem um dinheiro investido no mercado financeiro, de fato. Tem a fase da consolidação, onde você provavelmente já tem um pouco de experiência de mercado financeiro, você entende o mínimo, né? Para ter uma vida financeira mais ajustada, você já conseguiu crescer um patrimônio ali, já tem um dinheiro que garante alguma coisa em caso de emergência, já tem um dinheiro um pouco diversificado. Então talvez você esteja aqui, né, na fase da sobrevivência, que é, como eu mostrei para você, onde a maioria dos brasileiros estão. 52% está aqui. Muito disso se deve porque, bom, não é mistério para ninguém que o brasileiro não tem uma cultura de investimentos, não tem nada de educação financeira, é simplesmente torrar no agora e amanhã pertence a Deus. A maioria das pessoas está vivendo dessa forma. Aí tem a outra fase onde você já está guardando um dinheiro, às vezes isso não está nem no mercado financeiro, está guardando, sei lá, debaixo do colchão, caixinha da Nubank ou sei lá. E aí o grande salto vem quando você começa de fato a investir esse dinheiro. Depois disso vem outras fases, consolidação, que você já tem um pouco mais de base de mercado financeiro, usufruto, onde você está só consumindo os juros que isso gera na sua carteira, a liberdade financeira também, onde você não precisa mais trabalhar, se você quiser parar e viver só dos juros da sua carteira, você consegue fazer isso, dependendo do seu modelo de vida, obviamente. Mas a grande questão que eu quero falar para vocês é, não existe um molde específico que vai resolver toda essa equação e vai te falar, não, você está na fase inicial, você tem que aplicar em XYZ. Isso simplesmente não existe, porque existe uma fase e existe um objetivo. E eu coloquei 2 exemplos aqui para que isso fique mais claro. Talvez você saiba ou talvez não, mas existem várias classes de produtos no mercado financeiro. O que isso quer dizer? Tem fundos imobiliários, tem CDBs, tem LCIs, LCAs, né, toda essa parte de renda fixa. Quando a gente olha para o mercado externo, tem bons, trend de dólar, tem trend de criptomoeda, tem trend de bolsa chinesa, tem trend de tudo. E basicamente você tem então uma gama muito grande de classes de investimento. E aqui eu estou dando o exemplo dos fundos imobiliários, né? Então existem vários motivos pelo qual você pode comprar um fundo imobiliário. Você pode comprar ele porque o valor dele está descontado e você quer aproveitar uma possível alta dele, que é o que no mercado financeiro a gente chama de PVP.
que resumindo aqui, isso aqui vai te dizer se ele tá barato ou tá caro. Ou você pode comprar esse fundo imobiliário pensando em ter uma renda, ter um complemento de renda ali para o seu futuro, né? Para quando você for de fato se aposentar, para quando você for viver só do que a sua carteira de investimentos está rendendo. Então, para o mesmo produto, tem dois objetivos. Tem quem compra para valorização, tem quem compra para dividendos. Outro exemplo que fica fácil aqui de trazer para vocês também são os fundos de investimento. Então, o mesmo fundo de investimento conservador, que vai funcionar como uma reserva de emergência, pode ser usado como uma reserva de oportunidade. O que isso significa? Que a pessoa que está colocando dinheiro nesse ativo para uma reserva de oportunidade, ela vai sacar esse dinheiro quando aparecer alguma coisa melhor para ela fazer no mercado financeiro. Seja uma oportunidade ali que está descontada, uma ação que está mais barata ou alguma coisa nesse sentido. E quem tem isso para uma reserva de emergência vai usar quando, sei lá, acabar o gás de madrugada. E bizarramente isso sempre acontece de madrugada, né? Só que também se acontecer de madrugada você não vai ter lugar aberto para comprar gás, né? Mas enfim. Ou você tem algum outro tipo de emergência, o pneu furou, você precisa guinchar o carro. Você vai tirar dessa reserva de emergência que justamente vai fazer esse papel de te dar uma segurança. Inclusive é uma das primeiras coisas que a gente começa a estruturar quando vai para os investimentos. E isso também muda de pessoa para pessoa. Tem gente que precisa de 6 meses de segurança ali guardado numa reserva. Tem pessoas que precisam de 12. Então, cada pessoa, com base no modelo de vida, com base no objetivo, com base no momento de vida financeiro que ela tá, ela vai ter uma tomada de decisão diferente e vai, consequentemente, escolher produtos diferentes também. Não se esqueçam de tomar água. E eu vejo pessoas que guardam dinheiro, chegou em um determinado valor, a pessoa saca e consome esse dinheiro. E no final das contas, essa pessoa não tem nada. Você precisa ter uma mentalidade que faça sentido. Isso aqui não é um papo de coach, de que você precisa acordar cedo, tomar banho gelado, porque isso não vai funcionar. Vamos colocar aqui, na fase de sobrevivência, o que deveria ser importante para você? Sair do modo apagar incêndio. Você trabalha todo mês para apagar um incêndio. O dinheiro que entra, você usa todo ele, consome ele no presente e não sobra nada. E para algumas pessoas o que vai ajudar é cortar alguns gastos desnecessários e para outras não. Para outras pessoas vai ser necessário, dentro do possível, subir a sua renda. Porque às vezes não existe de onde cortar esses gastos. Então você precisa de fato olhar para ganhar mais, não tem o que faça. Se você já começou a guardar esse dinheiro, o que devia ser importante para você nessa fase? Esquecer da existência dele e não utilizar ele. Se você já consolidou o patrimônio, o que deveria ser a sua maior preocupação? Se isso está bem investido, se você tem uma proteção desse patrimônio. Se eventualmente acontecer alguma coisa no mercado financeiro que balança a economia, você não vai sentir no seu bolso. Se você já está na sua fase de usufruto, o que você deveria estar olhando? Se aquilo que a sua carteira está rendendo, de fato faz sentido com aquilo que você está gastando. Ou se você está consumindo o principal, para quem que vai ficar esse dinheiro quando você já não estiver mais aqui? Esses são temas super importantes. E muita gente simplesmente passa batido, como se investir fosse uma coisa só. Mas não é. Então, voltando aqui para a parte de mentalidade. Qual que é a rota mais clara nos investimentos? Guardar, aplicar e esperar. Guardar, aplicar e esperar. E repetir isso para sempre. Só que não é isso que a maioria das pessoas faz. A maioria guarda, tira tudo e usa. E às vezes na sua cabeça você vai estar arrasando. Você vai estar saindo com seus amigos, indo no bar e falando assim, não, porque eu invisto meu dinheiro. Mas você junta um dinheiro, vai juntando todos os meses ali, juntou 20 mil, você tira e dá entrada num carro. Você vai juntando dinheiro, bateu 100 mil, você tira tudo e dá entrada numa casa. Sendo que tem outras várias formas de você construir patrimônio de uma forma muito mais inteligente, sem precisar tirar o seu dinheiro de lá. E aí essa falta de cultura que as pessoas têm, às vezes fazem com que ela tome essas péssimas decisões financeiras e fiquem correndo em círculos, sem conseguir sair do lugar, porque não sabe de fato, às vezes, nem como investir e muito menos o que fazer com o dinheiro que acumulou. Mas eu queria te fazer um convite. Se você quer começar a investir ou quer entender se os seus investimentos estão fazendo sentido com base nos seus objetivos e no seu momento de vida,
eu convido você a acessar o link que está na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela, que isso vai te jogar para a minha página. Eu tenho um escritório e sou assessor de investimentos também, e hoje a gente ajuda as pessoas a justamente tomar melhores decisões financeiras e tentar levar o máximo de pessoas para uma vida mais ajustada quando se trata das finanças, que é tão importante, que inclusive é a maior causa de términos de casamentos, e quando você está com o financeiro desajustado, parece que tudo vai mal na sua vida, né? Acaba desequilibrando tudo. Então eu te convido a acessar o link e eu te espero lá. Mas, voltando. Então, basicamente é isso. Quando você entende qual é a rota, isso começa a ficar muito mais claro e fazer mais sentido. E eu vou te mostrar mais uma coisa que não estava separado aqui, mas é super importante nessa fala que eu estou tendo com vocês, que é aqui, a calculadora de juros compostos. Se você jogar isso no Google, vai ter uma porrada de site, aí pode escolher qualquer um. Eu uso da Invest News, mas o cálculo é o mesmo. Vamos supor que você tenha R$0 de valor inicial e que mensalmente você vai colocar R$500. Supondo aqui. Vamos pegar aqui uma taxa de juros anual de 13%. E para quem não sabe, a nossa Selic, que é a taxa básica brasileira, hoje está em 15%. Na média histórica, ela estava dando, desde 98 até agora, algo em torno de 13,80%. E aqui a intenção é a gente descobrir em quanto tempo que você levaria para bater R$1 milhão. Vou colocar aqui 19 anos. Está longe ainda. 22 anos. Ainda falta. 25 anos. Está quase lá. Em 26 anos, com R$500 mensais, a uma taxa de juros média brasileira, você consegue bater esses 1.122.000. Só que perceba isso aqui. O total que você investiu colocando R$500 todos os meses durante 26 anos, se você só guardasse ele debaixo do colchão ou deixasse na conta simplesmente sem render nada, você teria juntado só 156.000. Só que por conta dos juros compostos, que são absurdos no longo prazo, você teria juntado então 966.000 só do que o mercado está te entregando de rentabilidade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso aqui, né? O que muda a vida financeira das pessoas não é só guardar o dinheiro, é guardar, aplicar bem aplicado e esperar. E uma última reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é que não existe um botão de enriquecer do dia para a noite. E é por isso que muitas pessoas às vezes acabam desistindo de investir, porque esses R$500 em 2 anos, foi só R$13.000 que você juntou. 12.000 foi do seu próprio bolso. E só R$1.000, 1.500, aqui seria um ganho em juros. Então muitas pessoas olham para isso e acabam desistindo. Só que investimentos é longo prazo. Não tem o que fazer. Essa questão de ficar rico do dia para a noite, isso aí é cassino ou é voltar no tempo e comprar Bitcoin barato. Então não querendo desanimar vocês, né, galera? Mas é para que vocês entendam que a construção, ela demora, mas que no final das contas é recompensador. Principalmente se você usar os juros compostos ao seu favor. O problema é que o brasileiro geralmente usa os juros compostos contra, né? Parcela alguma coisa, pagando um juros altíssimo e não tá nem aí, e aí as finanças são estranguladas pelos juros, e aí realmente nunca sobra nada. E aí você precisa subir muito a sua receita para que inverta um pouco esse cenário. Então, de fato, no Brasil, essa conta acaba ficando desequilibrada. Mas era um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para você esse conteúdo. Se você gostou e quiser me apoiar, considere deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com outra pessoa que também precisa saber um pouco mais sobre isso. Mas no mais, eu vou ficando por aqui. Lembra de acessar o link da descrição e um forte abraço.